E vamos começar este assunto deste livro. E quanto mais eu leio, mais eu me apaixono e mais fichas caem. E muitas pessoas acham, né, que quando quem vem aqui falar, transbordar, está no nível assim, ai, faço tudo já. Mas não. Quando eu tô aqui falando para vocês, eu também estou aqui falando para mim. O quanto é importante e o quanto eu tenho aprendido de uma maneira muito diferente. O quanto a experiência de ler esse livro e compartilhar aqui com vocês tem engrandecido muito o meu conhecimento, o meu entendimento. E eu falei no sábado para as meninas da mentoria o quanto a gente precisa, tudo que a gente aprende, colocar o mais rápido possível em ação, em prática, né? Existe um estudo que dentro de 48 horas, o que a gente não colocar em prática, o novo conhecimento, a nova habilidade que a gente não colocar em prática, a probabilidade de a gente não colocar mais, né? De se perder esse conhecimento é grande. Então, eu ter decidido, por causa do VPO, por causa do curso que eu tô fazendo lá no começo de junho, que tinha essa tarefa, né? De ler livros e transbordar, isso tem sido muito bom pra mim, porque eu tenho aprendido muito mais, muito mais. Então, o que eu trago aqui pra vocês, nem sempre eu já estou fazendo, né? Mas estou me alinhando para ser uma mulher segundo o coração de Deus. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo quão desafiador é ser obediente. Mas o quão bom é ser obediente. Falei sobre isso no sábado também, que a gente sabe como pais, né? Como pai, mãe, a gente sabe que quando os nossos filhos, eles obedecem, toda a vida, todo dia fica muito mais tranquilo, né? Porque nós, pais, a gente sabe, geralmente, né? O que é melhor para eles. Então, a gente quer a obediência deles. E se nós começarmos a ser obedientes com o que Deus quer para nós? Será que não vai ser a mesma coisa de quando os nossos filhos são obedientes para com nós pais? A nossa vida vai ser muito mais tranquila. Mas quando a gente for cobrar a obediência dos nossos filhos, que venha isso no nosso coração. Pô, mas eu tô pedindo para te fazer isso, é simples, faça, né? Quantas vezes a gente pensa e fala isso para os nossos filhos? E quantas vezes a gente não está sendo obediente quanto filhas amadas, quanto filhos amados de Deus? Então, que a gente leve a obediência física de pai e filho para nossa obediência espiritual, filhas e pai. Que a nossa vida com certeza começa a tomar outros rumos. Mas, e falo isso com propriedade, o quanto é difícil se entregar o controle, largar o controle, né? Ainda mais nós, dominantes, né? Pessoas com personalidade mais forte, sanguíneas. É muito difícil para mim largar o controle, acalmar o coração. Mas o quanto, quando eu acalmo o coração e sou obediente, quantas bênçãos vêm para minha vida. Então, a obediência, de ter um coração segundo o que Deus quer, ser obediente, dá trabalho. Dá trabalho no começo, mas depois a coisa vai acalmando, vai vindo bênçãos, vai vindo coisas que a gente diz, tá, mas como assim? Tão leve? Tão tranquilo? E sim. E cuidado com o que vocês pedem, porque as coisas vêm, né? Na oração, quando a gente pede, tudo vem. Então, o capítulo de hoje é um coração que tece uma linda tapeçaria, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a serem boas donas de casa. Tito 2, 4 e 5. Como mulheres de Deus, você e eu somos abençoadas com a tarefa que nos foi dada por Deus de tecer uma linda tapeçaria em nosso lar. Um escritor devocional interpretou esse nobre papel como fazer da casa, em primeiro lugar, um centro de atração por sua ordem, limpeza e conforto. Depois, pela sua harmonia de paz e amor, de forma que nenhuma nota dissonante possa arruinar a música de sua alegria. E depois, pela segurança da economia e da honra de uma esposa que tece tudo em beleza e ordem na casa. É exatamente isso que uma mulher, segundo o coração de Deus, tentaria alcançar, passando alegremente a sua vida. E lendo esse capítulo aqui, Um Coração que Tece uma Linda Tapeçaria, me veio muito forte no começo, né? Tipo, a fala dela, que provavelmente ela fosse uma mulher que trabalhasse em casa e do lar, né? E o quanto isso pesa
ainda nos dias de hoje, ainda mais nos dias de hoje, né? Uma mulher do lar, uma dona de casa. Poxa, mas não trabalha, não faz nada, né? E quando a gente lê a Bíblia, propriamente dita, e esse livro aqui, a gente vê quantas responsabilidades uma mulher tem dentro de um lar. E quando ela escolhe por trabalhar fora, essas responsabilidades continuam sendo dela. Por mais que ela tenha alguém, uma funcionária em casa, alguém que organize a casa, que faça as tarefas do lar em si, a responsabilidade da organização, do detalhe, do toque é nossa, é da mulher. E eu lendo o livro, eu pensei, não, ela é alguém que realmente, porque ela fala muito, com muita ênfase, né, de cuidar da casa, de cuidar do jantar, de cuidar das alimentações, das refeições da família. E nesse capítulo ela fala que ela trabalha em turno integral, a autora, ela trabalha em turno integral fora de casa, além de escrever todos os dias, porque ela é escritora, e palestrar quase todos os finais de semana e ainda se dedicar ao ministério da igreja. Então, quando eu leio isso, porque o coração começa, poxa, né, mas começa o coração, o cérebro, né, começa a questionar. Tá, mas não tem como eu fazer tudo isso se eu trabalho em casa, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo. E tem. Depende da nossa ordem. Depende do quanto que a gente entende primeiramente o quanto isso é importante para a nossa família. O quanto esse papel nosso é importante para a nossa família. De deixar a organização. Só que para eu conseguir fazer isso, eu preciso ser uma pessoa organizada. Assim como Deus pede para que sejamos organizadas. Deus gosta de ordem, gosta das coisas nos seus devidos lugares. Não gosta de caos, não gosta de tumulto, ele gosta das coisas em ordem. E dá, quando a gente tem ordem, dá para fazer. E quando a gente tem entendimento. Eu sempre digo que o primeiro passo para qualquer resolução de problema é a consciência. O que eu não sei, eu não tenho como fazer, né? Muitas vezes eu faço intuitivamente, mas quando eu sei que a responsabilidade de cuidar da minha casa, de transformar a minha casa num lar é da mulher, as coisas começam a mudar de figura. A gente para de começar a querer dividir as tarefas com o marido, né? É direitos e deveres iguais, nós dois moramos aqui, então todo mundo faz tudo. A gente tem que entender qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. E não é ser machista e nem feminista. Muito pelo contrário. É seguir uma ordem. A minha ordem, que eu decidi seguir, é a que está dentro da Bíblia Sagrada. E ali diz, né? Ali fala sobre os papéis, tanto do homem quanto da mulher. Que foi a primeira coisa que me pegou quando eu decidi começar a estudar a Bíblia e vi que as coisas estavam fora de ordem. Que os papéis estavam invertidos. Que a mulher tem que ocupar o lugar da mulher dentro de casa. Dentro de casa, dentro da vida, dentro do relacionamento. E o homem tem que ocupar o lugar de homem. Então, o quanto a gente precisa entender que não é porque eu trabalho fora que a responsabilidade não é mais minha. Não é porque eu tenho alguém dentro da minha casa que cuida da minha casa, que me entrega roupa, comida, né, tudo limpo, que eu não continuo, que eu perdi essa responsabilidade. Eu continuo tendo essa responsabilidade, mas né, além de trabalhar fora, eu ter que cuidar de casa, é um trabalho a menos. Tá, Nath, mas eu trabalho fora e eu não tenho ninguém. Então eu sou vítima, coitada de mim? Não. Ok, não tem ninguém por escolha ou por falta de escolha, né? Muitas vezes é pelo financeiro mesmo. Como que eu posso fazer para organizar, para que as coisas fluam e para que eu tenha vontade de voltar para o meu lar? Muitas e muitas vezes eu cansei de ouvir pessoas que não tinham vontade de voltar para casa. Deixa eu ficar aqui porque lá em casa é um tumulto, é uma gritaria, é uma loucura, enquanto eu estou trabalhando, e muitas vezes não falavam, né? Não era verbalmente dito a vontade de estar no trabalho para fugir de casa. Quantas vezes a gente se afunda no trabalho, inconscientemente, nem tem a consciência de que é para não voltar, para não retornar para o caos que está em casa, sabendo que tem tantas coisas para ser feito, então eu prefiro ficar aqui que eu estou fugindo. Então, a gente precisa saber se organizar. Se eu trabalho fora de casa e tenho alguém para cuidar da minha casa, ótimo. O que eu vou fazer pela minha casa? Eu não posso terceirizar todo o cuidado da minha casa. Tem coisas que precisam ser feitas por mim.
Por exemplo, não é regra, cada um vai entender o que é importante para si. Mas, por exemplo, para mim, eu tenho uma abençoada, Ivânia abençoada, que trabalha aqui com nós, que cuida muito bem da nossa casa e de nós, mas tem coisas que eu não abro mão e eu já trouxe aqui algumas coisas para vocês. Por exemplo, de noite, que eu já falei aqui para vocês, falei para as minhas mentoradas, eu organizo o meu dia na noite anterior. Então, o nosso dia começa antes da gente dormir. Bom dia, Dani, querida, que bom tê-la aqui. Antes de eu dormir, eu me sinto desorganizada se eu não organizar as mochilas das meninas, que já estão prontas para ir para a escola agora de manhã, quando a gente acordar elas, em nome de Jesus, às 8 horas, né? Se elas acordam antes, ainda não acordaram, mas senão a gente acorda às 8. Porque a gente sabe da importância desse sono para elas, da quantidade de sono para elas. Então, eu organizo as mochilas, eu deixo o café da manhã. Além da mesa encaminhada, eu já meio que programo o que nós vamos comer de manhã, né? Não dá para fazer de noite, mas já durmo sabendo o que vai ser. Mas acordou com vontade de outra coisa. É raro, mas acontece, né? Mas quando eu programo à noite, eu poupo energia. Eu economizo energia para de manhã. Já deixo a água do chimarrão não deixo quente, né? Mas já deixo dentro da chaleira elétrica, já deixo o café, o pó do café e a água, já deixo na cafeteira, que eu só ligo de manhã. Então, eu deixo tudo o quanto mais encaminhado possível. Deixo a sala organizada, né? Deixo em ordem a sala, a cozinha, né? Coloco a louça dentro da pia se não deu para lavar, que geralmente não dá, porque a minha prioridade é fazer essas outras coisas que são da minha responsabilidade. Como eu tenho uma pessoa de segunda a sexta, então eu dou prioridade para outras coisas, né? Deixo o meu quarto organizado, deixo a minha roupa. Hoje, terça-feira, eu tenho academia. Já estou com a roupa da academia, já coloquei a roupa da academia assim que acordei para poder ter ordem na minha vida e no meu lar. A roupa das meninas está pronta desde ontem à noite. Para agora de manhã, a hora que elas acordarem, a gente tá tudo organizado. E por isso que a gente consegue acordá-las às 8. Para as 8h30 elas estarem na escola. Claro que é corrido, mas foi uma opção nossa de permitir que elas tenham um pouquinho mais de sono. Porque principalmente a Isadora tem horário na creche para dormir, né? A Vitória não tem, mas a Vitória sempre foi uma criança muito dorminhoca, que sempre fez muita soneca. E hoje agora, com 4 anos e meio, ela já não faz mais soneca, até não tem nem como, né? Porque de manhã ela vai numa escola, a gente vem, almoça e de tarde já vai em outra. Então, mas a gente sempre dá uma paradinha do meio-dia, mas dormir ela não dorme mais. Mas ela é uma criança que tem muito sono. Então, ela tem necessidade de mais de sono. Ela tem ido dormir 7h30, 8 horas, que agora ela tá com um quebra-cabeça. A gente tem montado esse quebra-cabeça sempre antes de dormir. Então, acaba que tem ido dormir um pouquinho mais tarde. Até foi sábado, que quando eu vi era 9 horas, que foi o primeiro dia que a gente montou o quebra-cabeça, né? E aí não tinha a mãe, ainda demorou um pouco mais. Então, antes de eu dormir, e além de deixar a minha agenda organizada, eu dou essa organizada na casa, recolho os brinquedos, né? Porque por mais que elas guardem os brinquedos, é da maneira delas, né? Então, a gente pede para elas guardar, a gente coloca todo mundo guardar, mas é da maneira delas. Então, quem dá o toque, né? A organização ali da casa sou eu. Combino com o Vini que ele chega geralmente depois do restaurante, e aí ele nem deixa as roupas dele aqui no quarto, as coisas dele aqui no quarto, já deixa na sala. Eu digo, não coloca aqui, porque aqui de manhã eu vou ter o trabalho de tirar. É aonde eu oro, né? O primeiro sofá ali é aonde eu dobro meu joelho e oro. E se eu não falar isso pra ele, e eu não tinha falado, né? Por várias manhãs eu acordava, via uma bagunça, né? Calça, casaco, tudo ali. Por quê? Porque ele botou ali. E se não houver comunicação, a pessoa não tem como saber. E aí um dia eu disse pra ele, amor, consegue colocar no sofá daqui? Ele disse, sim, claro, pronto, acabou. Que eu não tenho mais esse gasto de energia quando eu acordo, de simplesmente, é simples, mas todos os dias, tudo que é simples, se a gente não fizer todos os dias, vai pesando, vai pesando, vai pesando. E são coisinhas, detalhezinhos tão pequenos que a gente precisa se comunicar. Aquilo, o óbvio, precisa ser dito. Então, a gente precisa saber se organizar. Se eu trabalho em casa, se eu trabalho fora e tenho alguém, ou se eu trabalho fora e não tenho alguém. De qualquer maneira, a gente precisa da organização. Por exemplo, se eu trabalho fora o dia inteiro, e é o exemplo da Elizabeth, a autora aqui do livro, ela se organiza para fazer coisas na rua. Tipo, ir no supermercado, ela até pede, né? Ela não vai até o supermercado e a gente tem essa facilidade, mas a gente precisa se organizar. Porque se a gente não se organizar, a gente não vai pedir.
né? Tudo. Não precisa ser feito tudo pelo nosso braço, mas precisa ser feito pela nossa cabeça. Então, a responsabilidade de ter o alimento dentro de casa, eu queria que a minha família comesse alimentos mais saudáveis. De quem é a responsabilidade? Também é nossa. Porque se a responsabilidade é nossa de fazer o mercado, de fazer as compras, quem determina o que vai ter dentro da nossa casa somos nós, né? Então, são muitas responsabilidades que, se a gente organizar, a gente vê que a gente cumprindo com essas responsabilidades, a nossa vida no geral, ela vai ficando mais leve. Muito, muito, muito mais leve. Então, a gente precisa entender dessa beleza, desse dom que Deus nos deu, dessa organização, dessa harmonia, e entender que deve ser leve e que essa responsabilidade não pode ser um fardo. Precisa ser leve. Eu falei pra vocês aqui semana passada do despertar, de colocar despertar, e eu sempre usei isso com as meninas, não, com a Vitória, com a Isadora ainda não, né? Mas logo vou começar. Sempre fiz e sempre funcionou muito com a Vitória, tudo certo. Ótimo, obrigada, Marisa. E eu fiz comigo. Ai, obrigada, Lu amada. Eu fiz comigo semana passada. Então, eu tenho funcionária de segunda a sexta. Final de semana não tenho. Então, na sexta-feira, eu lavo a louça, eu organizo coisas que eu não faria durante a semana, porque eu tenho a Ivânia, então eu dou prioridade para outras coisas. Então, no final de semana, eu não tenho a abençoada da Ivânia, porque ela tem a casa dela para cuidar, né? E eu vou confessar para vocês, eu amo cuidar da casa. E por um tempo eu fiquei sem ninguém, esperando, né? Deus estava organizando tudo para trazer a abençoada da Ivânia para dentro da nossa casa. No final de semana não tem a Ivânia, a gente não tem a Ivânia aqui. Então, eu me organizo, porque eu lavo a louça, eu faço tudo o que ela faria, né? O que ela faria durante a semana, eu faço. E no sábado, eu fiz isso de botar despertar. O Vini, então, a Vitória tinha dormido na Marta na sexta, então a Vitória nem tinha vindo de manhã. A Isadora acordou, acho que era umas 10:50, a gente deu café pra ela, a gente já tinha acordado, a gente tinha se organizado. E aí eu lavei a louça, sexta de noite, não gosto, né, de sábado ter que ter essa tarefa, então só tem a louça da manhã, né, pra lavar, que vira um caos ali, né, rapidinho, mas vira, mas eu preciso organizar o quanto antes, porque se vou levando aquilo durante o dia, vai me incomodando. Então o Vini saiu pra dar uma volta com a Isadora, pra dar bom dia pra nona, e lá ver a Vitória e tal, que tava acho que ali na nona já, e eu botei despertar. Era 9h10 isso já, porque daí a gente toma café, brincamos ali. 9h10 eu botei até 9h30 eu vou terminar tudo. Que é o quê? É lavar a louça, é organizar as camas, que a minha eu já tinha levantado, já tinha organizado, mas organizar a casa, colocar as toalhas pro sol. Eu já sei o que eu preciso fazer. Mas nesse sábado eu fiz em 20 minutos. Quando despertou, eu tinha acabado de terminar. Então façam isso. Pra gente não ter fugas, porque eu sempre tenho aquilo, eu gosto de estar fazendo algo e escutando uma aula, e nesse dia eu não fiz nada. Só tinha meu louvor na televisão, né, Ivânia? Nosso louvor tem que ter. E eu foquei e em 20 minutos eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Quando o Vini chegou a coisa da hora na porta, eu tinha terminado. Eu já tava me vestindo, né, porque eu organizei tudo e daí eu fui me vestir e o Vini tinha chegado, então deu tempo de tudo antes dele ir pro restaurante. Porque o dia que eu não organizava, que eu não botava despertar e ficava me envolvendo com o celular, com responder WhatsApp, com uma coisa ou com outra, ele chegava de volta, porque ele sempre faz isso, né? Porque ele sabe o quanto é importante eu conseguir terminar de tomar um café tranquilo, me organizar e ter essa organização da casa. Muitas vezes ele voltava e eu não tinha terminado. E aí eu ia me vestir com a Isadora nas minhas pernas, porque quer atenção, né? E não era gostoso pra mim, era meio pesado. Então, nesse sábado, eu fiz o que eu falei pra vocês aqui, de colocar, despertar, e funcionou muito, 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 e foi muito leve, muito, muito leve. Então, a gente precisa entender que essa responsabilidade da organização do lar é nossa, sim, e entender, deixar mais leve. A gente precisa olhar pra dentro, a gente precisa olhar pra dentro da gente, tirar o peso, ai, que saco, tudo eu, papapá. Reclamando ou não reclamando, essa responsabilidade continua sendo nossa. O que determina como vai ser esse fardo é como a gente quer olhar para isso. Ok, é minha responsabilidade. Como eu vou deixar isso leve? E ontem eu e uma cliente conversávamos sobre isso, sobre deixar a vida leve. Somos nós que determinamos. Como assim, Nath? Sim, a gente decide se a gente quer ter uma vida leve
ou não? Ah, tá. Agora vai vir com essa. Eu disse, sim. Somos nós que decidimos a partir das nossas escolhas. A partir do nosso desacelerar e ser obedientes. Fazer o que precisa ser feito, acalmar quando precisa acalmar, dobrar o nosso joelho e simples assim. Aceitar o que é de nossa responsabilidade, ir lá e fazer. E geralmente começar pelo que a gente menos gosta. Falei isso na mentoria também. Começar pelo que a gente menos gosta, o que demanda mais energia. Porque se a gente deixar pro final, a gente já vai estar cansado. E aí já não gosto, já tô cansado. A probabilidade de eu procrastinar ou de eu fazer aquilo com um peso é muito maior. Então, organização. E eu quero ler aqui pra vocês. Ela botou aqui uma coisa muito importante. Estar em casa com mais frequência. Para quem trabalha fora, quem trabalha em casa, enfim, né? Porque muitas vezes, ela traz aqui que ela marcava com as amigas, estava sempre na rua. Chegava, o marido estava comendo qualquer coisa, chegava, as filhas estavam comendo qualquer coisa. Então, organizar para estar em casa com mais frequência. O tempo que estiver em casa, deixar as coisas preparadas, né? Descongelar uma carne para o jantar, organizar os pratos para o jantar. Eu chego do restaurante meio-dia com a vianda e já deixo todos os pratos organizados. Por quê? Porque isso me poupa energia e me faz aproveitar melhor as meninas de tardezinha. Porque como elas chegam 5 e pouco da escola, geralmente é o Vini que pega elas, às 6 horas a gente já começa a função de janta. Então, se eu for, no tempo que elas estão em casa, se eu for arrumar, eu não consigo ficar esse pouco tempo, eu não consigo fazer ele ser de qualidade com elas. Então, estando em casa com mais frequência, organizem para chegar antes dos seus em casa. Tentar, né? Não é sempre, mas tentem organizar e aproveitar as saídas para a rua para fazer tudo que precisa ser feito. Organização. Vou para academia. Então depois já vou passar no correio, já vou passar no mercado, já vou passar aqui, retorno para casa. Vou pro trabalho. No caminho do trabalho eu faço isso, isso, isso. Na volta do trabalho eu faço isso, isso, isso. Ordem. Organização para a vida fluir. E lembre-se que nosso perfil comportamental não pode ser bengala, né? Eu sou o perfil, através do DISC, que é mais desorganizado. Dominante, porque quer resultado rápido, não planeja, não organiza, sai fazendo. Influente o influente é o mais desorganizado como natureza, mas isso não pode ser bengala para mim. Então eu preciso me cercar. Já falei várias vezes disso aqui com vocês. Preciso me cercar. Preciso colocar coisas que eu vá ter que fazer que me barrem, que vai fazendo um cercado. Agora eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas que ela trouxe que precisam ser feitas através da ótica dela. E eu quero que vocês prestem atenção e anotem o que para vocês é importante, mas abram o coração. Abram os ouvidos e o coração e escutem com o coração segundo o coração de Deus, tá? Não com o coração carnal, o coração com julgamento. Tá. Agora eu vou ter que fazer isso dentro da minha casa. E aí meu marido? E aí os filhos? Tudo eu. Deixem de ser vítimas e passem a ser vencedoras, entendendo que esse papel é sim seu. Se quiserem, anotem o que mais tocar o coração de vocês, que vocês já fazem ou que vocês precisam fazer. Vem do livro de Salmos, tá? Ela tirou do livro de Salmos. 1. Eu vou me levantar antes de minha família para me preparar espiritual e fisicamente. 2. Prepararei o café da manhã para minha família e me sentarei com eles enquanto comem. 3. Trabalharei diligentemente para que todos os membros de minha família saiam de casa de bom humor. 4. Consultarei meu marido diariamente para ver se há algo especial que ele deseja que eu faça para ele. 5. Manterei a casa em ordem. 6. Responderei positivamente. 7. Satisfarei as necessidades de meu marido. 8. Colocarei meu marido à frente de minhas filhas. Ela, no caso, tem filhas, né? Dos meus filhos. 9. Receberei e cumprimentarei pessoalmente cada membro da família quando este chegar em casa. 10. Serei previsivelmente feliz. 11.
Farei do jantar um momento especial. 12. Prepararei refeições gostosas e especiais para minha família. E 13. Crescerei cada dia nas áreas do Senhor, do casamento, da família e do cuidado do lar. O seu coração é o coração de uma dona de casa e não significa de alguém que está só em casa? Se não, peça a Deus por seu toque transformador. Enquanto Ele lhe dá poder para obedecer, lhe dará alegria para realizar a tarefa para a qual Ele a convoca e aumentará a beleza da tapeçaria que você está tecendo. Bom dia, minha mãe abençoada, maravilhosa. Então, está aqui mais um capítulo desse livro abençoado, que com certeza transforma muitas vidas, uma mulher segundo o coração de Deus. Obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Fiquem com Deus.